Olá pessoal, bem-vindo à promoção Security Plus para todos. Essa é a primeira rodada de resolução das questões que foram postadas na segunda-feira dessa semana, né? Hoje é 27 de janeiro de 2012 e vamos estar corrigindo essas primeiras questões. Se você ainda não está participando dessa promoção, ainda dá tempo, né? A única coisa que vai acontecer é que você não vai poder mais enviar as respostas das perguntas que foram postadas na primeira semana. Então você vai ter uma desvantagem, né? Você pode entrar na semana seguinte, né, e verificar, né, as questões que estão no meu blog, responder essas questões e de acordo com o somatório de perguntas que você acumular, você ainda tem a chance de ganhar o livro e o curso oferecido pela TrueSec Soluções. Essa promoção é em parceria com eles, representada pelo nosso caro colega Alberto Oliveira, que é o revisor técnico desse livro. Muito bem, vocês estão prontos então para essa primeira rodada de correção? Vamos lá então. A primeira rodada vai ser baseada nas questões que foram, como eu falei, postadas na segunda-feira. Okay? A primeira questão diz o seguinte: monitorar ativamente streams de dados à procura de código malicioso é um comportamento típico de qual dos dispositivos abaixo? Balanceador de carga, servidor proxy, filtro de URL ou inspetor de conteúdo? A dica aqui, pessoal, é a seguinte: quando você estiver fazendo qualquer tipo de questão, procure, se você não sabe exatamente qual é a resposta, procure sempre eliminar o que realmente não tem nada a ver, tá? Porque você vai ver que existem algumas opções que não têm nada a ver com o contexto da pergunta e estão aí apenas para confundir, né? Então, monitorar ativamente streams de dados à procura de código malicioso. O balanceador de carga não faz isso. O nome já está dizendo, ele balanceia carga. Não tem nada a ver com código malicioso, com inspeção de código malicioso, nada disso. Servidor proxy, você pode até argumentar que o proxy vai fazer algum tipo de inspeção, mas essa não é a função do servidor proxy, é a função principal dele. Então também são duas opções que você de cara já tira, porque não estão realmente relacionados à pergunta. Filtro de URL. Vamos lá de novo para o contexto da pergunta. Às vezes você tem que ler o contexto múltiplas vezes para chegar a uma determinada resposta. Filtro de URL. Bem, eu estou falando de monitorar ativamente streams de dados à procura de código malicioso. Filtro de URL geralmente ele analisa o que? A URL, verifica se essa URL foi ou não categorizada de acordo com um determinado banco de dados. Então, por definição, filtro de URL também não bate. Então, por eliminação, você já pode chegar à conclusão que o inspetor de conteúdo, né, Content Inspection, é quem vai estar fazendo isso. Então, a resposta para a primeira pergunta é inspetor de conteúdo. Questão 2. Qual dos dispositivos abaixo vai detectar, mas não vai bloquear um tráfego suspeito na rede? Então vamos lá novamente analisar a pergunta. Qual dos dispositivos abaixo vai detectar, mas não vai bloquear? Então a gente sabe que ele pode detectar, mas não bloqueia o tráfego. Então isso é bastante importante. A primeira opção é Firewall. Nós sabemos que o Firewall, na sua forma tradicional, ele funciona através de uma série de regras. Você cria uma regra de acordo com determinados parâmetros, se ele permitiu o acesso ou não, certo? Os firewalls mais atuais de hoje em dia, eles já vão ter elementos que integram com o firewall para dar uma inteligência adicional. E aí sim olhar por comportamento e fazer bloqueio através de comportamento. Mas o firewall da sua forma tradicional, ele não bate, né, com a descrição da pergunta, na sua forma mais tradicional, como eu disse. Então a gente já pula essa opção. Nós temos agora 3 siglas pela frente. É muito importante que vocês, né, tenham em mente quais são as siglas, o que as siglas significam, né? Então a primeira sigla é NIDS, que é o Network Intrusion Detection System, né? Como o nome já diz, ele é um dispositivo de inspeção, detecção e inspeção de rede. Bem, então agora a gente já sabe que a gente tem 2 elementos que fazem parte da pergunta, porque ele é uma detecção de rede e a pergunta diz detectar tráfego na rede. Então a gente já sabe que o NIDS é
possivelmente a nossa melhor opção. Vamos ver quais são as outras. NIPS Network, tá certo? Intrusion Prevention System, ou seja, ele previne, tá? Ou seja, se ele previne, ele bloqueia, e isso não é o que a gente quer. Bom, então não é o NIPS. De cara a gente sabe que não é. E o HIDS, que é o Host Intrusion Detection System. Ele realmente detecta, mas ele não é para a rede, ele é para um hosting específico. Então nesse caso a opção correta é NIDS. Questão 3. Qual das ferramentas abaixo pode ser usada para verificar se uma senha está trafegando na rede de forma não criptografada? Se ela está trafegando de forma não criptografada, está trafegando em clear text, né? Então vamos lá. Analisador de protocolo. Analisador de protocolo a gente conhece, né, vários no mercado, como por exemplo o Network Monitor, Wireshark. Esses são os analisadores de protocolo. Quem já trabalhou com analisador de protocolo sabe que você consegue abrir um pacote e verificar o que é que tem dentro daquele pacote. Então, de cara a gente já sabe que essa é a melhor opção. Acho pouco provável que existam outras opções melhores do que essa daqui. Tá? Então, muitas vezes, quando você está lendo uma questão, você bate de cara na resposta correta. E muitas vezes você está tão confiante, como é esse caso agora, que você não precisa nem ler as outras opções. A gente vai ler só para eliminar por completo as funcionalidades de cada uma. Tá? Ou seja, o item B, scan de portas, não tem nada a ver com quem está fazendo aqui, é para apenas varrer um determinado host e verificar quais são as portas que estão abertas ou fechadas. Scan de vulnerabilidade também não tem a ver com analisar o tráfego de rede e verificar se uma senha está ou não criptografada dentro de um pacote. E honeypot também, que não tem nada a ver com o nosso contexto, é mais um dispositivo, tá certo, para atrair usuários maliciosos em um host, tá certo, que está ali para coletar informações. Então não tem nada a ver com a nossa pergunta. Nesse caso, a melhor resposta, a resposta correta, de fato é a resposta número A. Questão 4. Um usuário está tentando transmitir um arquivo via FTP e não consegue mais fazer essa transmissão. O administrador da rede revisa as regras do firewall e chega à conclusão que o tráfego está liberado e nada está bloqueando. O que o administrador deverá verificar em seguida? Se o antivírus do cliente está atualizado, verificar as ACLs do servidor FTP, verificar o software anti-spam, verificar se o NID está bloqueando o tráfego. Então, mais uma vez, pessoal, ler a questão, tá certo, e verificar de fato qual é a melhor alternativa. Muitas vezes existem alternativas que podem solucionar o problema. Só que você sempre tem que lembrar qual é a mais otimizada, qual é a mais recomendada, qual é a alternativa que de fato vai trazer o que você quer da melhor forma possível. Então, nesse cenário, a primeira opção é se o antivírus do cliente está atualizado. Tá, eu já trabalhei há muito tempo e já vi antivírus causarem alguns comportamentos mais estranhos possíveis, inclusive bloquear processos de serem enviados, de funcionarem corretamente e tudo mais, mas aqui não é bem isso. Você tem que lembrar que não é cabível dentro de uma avaliação de uma questão. Muitas vezes não é. Nesse caso também não é. Né? Um antivírus não seria a melhor opção nesse caso. E você tem a próxima opção, seria o que? Bem, se o administrador já verificou que está aberto o tráfego, que não está sendo bloqueado no firewall, qual seria a próxima opção dele? Bem, se ele não está conseguindo transmitir, será que o usuário, tá certo, tem permissões na pasta do servidor FTP? Esse seria o próximo passo. Verificar, tá certo, se a Access Control List, né, a lista de acesso de controle do servidor FTP está corretamente configurada. Então, dentro do conjunto de resolução de problema, o próximo passo possivelmente seria isso: verificar se há permissão para fazer essa transmissão do arquivo. Verificar se o software anti-spam está habilitado. Não tem nada a ver com e-mail, não tem nada a ver com transmissão via e-mail, estamos falando de FTP. Verificar se o NIDS está bloqueando o tráfego. Ninguém falou de NIDS aqui nesse cenário, a gente falou de firewall, tá certo? Então você está introduzindo aí, tá certo, um dispositivo que não está descrito no cenário. Isso também é muito comum nas perguntas. No caso, a resposta correta é a B.
Questão 5. Um administrador está fazendo a imagem de um servidor para depois virtualizar o mesmo. Qual das opções abaixo melhor descreve os requisitos de segurança na virtualização do servidor? Note que o melhor está em letras garrafais nesse caso, né? Ou seja, é a ênfase na pergunta no ponto principal. Qual é a melhor, né, opção? Muito importante. Vamos lá. Primeira opção. Servidores virtuais têm os mesmos requisitos de segurança dos servidores físicos. Vamos ler as próximas perguntas, né? As próximas respostas. Servidores virtuais têm requisitos de segurança menores que servidores físicos. De cara, você já elimina essa, que não é verdade. Você sabe que não é verdade, que não é menor. Se tiver que ser, vai ser maior, mas menor não é. Então, B está fora. Servidores virtuais herdam a segurança dos servidores físicos. Herdam em que sentido? Quando você faz um live migration, alguma coisa desse tipo, você pode até herdar alguns requisitos, algumas configurações, mas a configuração do host na tua máquina virtual, ela já é um outro tipo de configuração. Então a C também não se aplica. Servidores virtuais requerem um tipo adicional de hardening. Boa. Essa primeira parte está bem cabível. É possível que você precise de um hardening diferenciado, mas sem necessidade de atualização patch de operating system, né, de sistema operacional. Acabou, né? Essa segunda parte desse parágrafo matou todo o item D, né? Porque isso não existe. Claro que precisa atualizar. Então, a melhor opção nesse caso é a alternativa A. É isso aí, pessoal. Então, hoje nós tivemos a correção das 5 primeiras questões. Tentei não só lhe dar um gabarito, que seria muito mais fácil para mim ir lá e postar o número das questões, mas eu decidi, né, fazer esses vídeos para também explicar um pouco mais sobre as questões, sobre como é que deve ser a sua linha de raciocínio quando você estiver fazendo a prova de Security Plus, como é que você tem que analisar as questões, né? Não vá com pressa, vá com calma, analise bem a questão, não faça, não overanalyze, né? Não analise demais, porque quando você começa a pensar muito e criar uma série de variáveis, as chances é que você está indo pelo caminho errado. Muitas vezes as questões são muito diretas, então geralmente você vai gastar 1 minuto, 1 minuto e meio na questão no máximo, né? Se você gastar 3 minutos numa questão desse tipo, é porque você realmente não sabe a resposta. Então tente pensar que questões como essa são questões de bate-pronto. Não é como outros tipos de exames que tem cenários longos, tá certo, que você tem que analisar, planejar, desenhar, nada disso. É bate-pronto, é muito direto. Então tente sempre pensar em uma média de 1 minuto e meio por questão, no máximo 1 minuto e meio, né? Porque seria o tempo de você ler, digerir, pensar e chegar à tua conclusão. Esses são os meus contatos, né? Me siga no Twitter para maiores informações sobre a promoção e acompanhe o meu blog, que vai ter as próximas questões na segunda-feira, ok? Boa sorte para vocês que mandaram as respostas para mim. Se você não teve a pontuação que você gostaria, não desanime, porque no pior dos cenários, o que vai acontecer é você está ganhando conhecimento. Mesmo que você não ganhe um livro ou ganhe um curso, você está ganhando conhecimento, e isso é que é o que importa. Okay? Um grande abraço e até a próxima.